um prazer estar novamente aqui com vocês. Essa nossa noite fria de São Paulo é para a gente tratar de um tema bastante interessante, que, num primeiro momento, pode não parecer tão propício para o corretor de imóveis, né? Mas tem muito a ver, e eu entendo que, se vocês tiverem um pouquinho de paciência e esperarem uma introdução, vocês vão entender que realmente é uma ferramenta que nós vamos poder usar com muita propriedade e com muito mais facilidade para resolver os nossos negócios e, de repente, salvarmos um cliente que deixou de ter interesse em investir no mercado imobiliário. A holding patrimonial, ela é uma forma organizacional de tratar as empresas. Então, uma empresa ela vai ser constituída da forma prevista no nosso Código Civil: limitada, SA, comandita, por ações, comandita simples, individual, da forma que for escolhido. Mas a gestão e a administração é que é feita com um formato diferenciado, que é exatamente esse formato que nós chamamos de holding patrimonial. O que é holding? É uma palavra que vem do inglês, que significa controlar. Então, a holding patrimonial é exatamente uma gestão de um patrimônio através de um controlador. Quem seria esse controlador? Se nós vamos nos ater à holding familiar, esse controlador seria o pai e a mãe. Então, hoje nós vamos falar de o patrimônio de uma família num formato de gestão diferenciado que propicia a essa família mais segurança, mais conforto e mais tranquilidade para tratar desse patrimônio no dia a dia. Então, eu trago para vocês um pouquinho do que seja isso, a holding patrimonial. A base legal dessa holding patrimonial, ela vem de 1976, então não é nenhuma novidade, mas com a aplicação atual para tratar dos bens familiares é realmente uma coisa que está um pouco mais recente. Nós estamos falando aí nos últimos 17 anos, muitas e muitas famílias no Brasil adotaram uma gestão nesse formato de holding patrimonial. E vocês vão entender como é interessante, como é proveitoso esse tipo de gestão. Quantos benefícios a gente pode obter desse tipo de gestão? Aqui eu coloco, então, essa base legal para quem quiser pesquisar um pouco mais, está toda aqui. Então, a criação dessa holding é através de um contrato social. Então, todo o patrimônio de uma família poderá, se for essa a opção, que cada caso é um caso, poderá ser revertido para a constituição de uma empresa. Todo o patrimônio. O patrimônio significa móveis, imóveis, outros bens, tipo títulos, joias, enfim. Essa empresa ela será constituída com os recursos dessa família. Então, alguns terrenos, casas, o que a família tiver, ela pode, se essa for uma opção, vocês vão entender até que ponto isso seria uma opção interessante. Sendo essa a opção, todo esse patrimônio será revertido para essa empresa. Quando esse patrimônio for revertido para essa empresa, ele chegará até esta empresa através de um formato também empresarial, que seria na forma de constituição do capital daquela sociedade, ou seja, integralizando o capital social através de cada imóvel, de cada bem, de cada patrimônio. Quando o empresário cria uma empresa a partir de um patrimônio
integraliza o capital social daquela empresa a partir de um patrimônio, ele tem vários benefícios tributários que nós veremos também um pouquinho mais adiante. Então, o objeto dessa sociedade seria um objeto de uma holding familiar. A sociedade como um objeto social de administrar os bens móveis e imóveis próprios, o controle, a participação e administração em outras sociedades. Por quê? Porque a holding, eu costumo dizer, ela pode ser um guarda-chuva em que fique pendurado nesse guarda-chuva várias empresas que eu também tenha na minha família. Então, além de gerir o patrimônio individual de cada um, eu poderia também gerir as empresas que a família tenha. Tudo isso pode ficar nesse controle administrativo que nós chamamos de holding. As espécies de holding são duas. A holding pura e simples é aquela em que é constituída de bens imóveis e que a receita daquela empresa advém dos bens imóveis que estão sendo alugados, arrendados, de alguma forma, gerando resultados para aquela família. Então, quando eu constituo uma empresa através do patrimônio de uma família, o dono o chefe daquela família passa a ser o gestor que, através de uma holding, vai promover a locação dos imóveis, vai promover reforma e venda de bens, vai comprar imóveis, não mais em nome próprio, em nome da empresa que foi constituída para esse fim. E é muito interessante essa constituição. Vamos ver as vantagens de se constituir uma holding. A holding, além de ser pura e simples, que seria o caso de uma holding mais comum, familiar, a holding também pode ser uma holding mista, que, além de participar de outras empresas, também explora uma atividade industrial. Constrói e aluga, constrói e vende. Tá? A holding, então, qual que é o objetivo de uma holding? Administrar o patrimônio, regular o controle e o exercício pelo fundador. Quem é o fundador? É o pai. O pai que está constituindo uma holding vai ser o gestor daquela empresa. E permitir que, através dessa integralização do capital social, eu possa incorporar todos esses bens móveis e imóveis nessa empresa e possa, com isso, ter menos riscos desse meu patrimônio ser alcançado de alguma forma, que a gente sabe que hoje, no Brasil, várias e várias são as formas de se alcançar o patrimônio de alguém. Né? Ações trabalhistas, ações fiscais, indenizações por responsabilidade civil, enfim. Consumidor, né? Vários podem ser os percalços de uma família num determinado momento da vida que pode sucumbir em relação a alguma ação que possa vir de encontro ao patrimônio dessa família. E quando eu coloco todo esse patrimônio debaixo de um CNPJ, eu começo a ter alguns benefícios, porque no Brasil nós temos uma legislação que ampara, que facilita e que promove o CNPJ. Ele não ampara, não facilita e nem promove o CPF de ninguém. Né? As pessoas, através do seu CPF, se forem até um banco, elas não vão conseguir uma taxa de financiamento que seja interessante para investir no mercado. Muito mais interessante quando ela vai ao banco atrás de um CNPJ. Um CNPJ facilita e tem vários estímulos nesse nosso Brasil. O primeiro estímulo, eu constituo uma empresa através da integralização do capital social de todo o patrimônio que eu tenho no meu CPF pessoa física, transfiro todo esse patrimônio para a pessoa jurídica, constituo essa empresa, que nós estamos chamando de holding familiar, e, ao fazer essa transferência de patrimônio, eu não tenho nenhum custo. Não existe incidência de TBI,
não existe incidência de doação, não existe incidência de qualquer tributo. Eu simplesmente faço a constituição dessa empresa nova com esses imóveis e faço um registro no cartório em que esses imóveis passaram a constituir o capital integralizado da empresa X que eu tenho, né, que eu constituí. Então, o primeiro momento já é interessante porque eu constituo uma empresa e não tenho custos ao integralizar esse capital social. Nós vamos chegar. Na venda tem, mas é muito menor do que pessoa física. Quando eu faço essa integralização, que eu vou até um banco, por exemplo, buscar recursos para fazer uma reforma, uma ampliação ou para aumentar o meu patrimônio, eu consigo também nesse banco uma taxa muito menor. Por quê? Porque eu sou agora um CNPJ, uma pessoa jurídica e que estou tratando dos interesses de uma família e, por acaso, naquela família tem bens móveis, imóveis e, às vezes, até empresa. Então, se eu tenho uma imobiliária ou se eu tenho uma empresa de administração, eu poderia também colocar abaixo dessa gestão constituída como holding. O que seria vantajoso? Aqui eu trago para vocês um exemplo bastante interessante que faz com que a gente comece a despertar sobre essa forma de explorar e de conservar e de manter e de fazer crescer o nosso patrimônio. Quando eu sou uma pessoa física e eu tenho várias salas comerciais ou vários imóveis e alugo esses imóveis e começo a viver da renda dessa locação. Então, eu tenho várias salas comerciais, por exemplo. Então, pensa no seu cliente que compra vários imóveis para garantir a sua aposentadoria. É uma renda que esse cliente seu tem. Ele compra várias salas, por exemplo. Cada sala ele aluga e, ao final, ele consegue ter uma receita de R$20 mil. Quando ele vai apurar essa receita e começar a pagar os impostos referentes a essa receita, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. Por quê? Porque passou todos aqueles limites, né, que a Receita Federal estipula, chegou num valor em que a alíquota é de 27,5%. Nesses 27,5%, ele está recolhendo, a título de imposto de renda, R$ 4.807. Esse 692 aí não tem nada, não estou entendendo o que é isso, não tem nada a ver. O redutor, o redutor, verdade, menos os 692 do redutor. Deu esses R$ 4.800. Deu R$ 4.800. Aí, na pessoa jurídica, eu tenho a mesma receita, R$20 mil. Quando eu tenho a mesma receita na pessoa jurídica, eu faço o cálculo desse imposto tão somente sobre uma base de cálculo que é menor. Eu não faço o cálculo do imposto de renda sobre 100% da minha base, do meu faturamento. Eu faço sobre 32% daquela receita. Então, eu vou aplicar o imposto de renda não em cima de R$20 mil. Eu vou aplicar o imposto de renda em cima de 32% de R$20 mil. Quando eu faço esse cálculo, eu já reduzo essa base e o imposto que eu vou recolher não deixa de ser R$ 4.807 e passa a ser um imposto de R$ 960, mais a contribuição social sobre o lucro, porque agora é uma empresa, mais o PIS, mais COFINS, eu tenho lá uma despesa de R$ 2.266. Então, quando eu faço esse paralelo, nessa receita, eu já começo a perceber que esse é um ponto muito interessante financeiramente. Por quê? Aquele cliente que, de repente, comprava salas comerciais para investimento
e, de repente, ele passa a não ter mais o interesse para adquirir novas salas comerciais. Por quê? Porque ele está pagando um absurdo de imposto de renda e o que sobra, e depois ele tem que refazer e retocar o imóvel, etc., etc., ele desestimula. Se ele se ele constitui uma holding familiar, ele pode muito bem ter uma receita em que a despesa dele seja muito menor. Sendo muito menor, ele tem muito mais condição de concorrer no mercado. Ou ele pode oferecer o produto dele mais barato, ou ele pode fazer uma redução de gastos e ter um lucro muito maior do que o concorrente, do que o vizinho, do que o outro que não faz esse tipo de tratamento administrativo. A gente vai fazer intervenção agora ou nós deixamos para o final? Então, podemos ir conversando à medida do... Não, só um minuto. Tem um colega lá atrás. O microfone, por favor. Nós estamos na TV e as pessoas de casa precisam escutar as dúvidas dos presentes. Eu sou corretor Leonel. Boa noite, Leonel. Boa noite. Uma curiosidade. O regime que você está colocando aí, lucro presumido, não é isso? Tem lucro presumido, tem o lucro real e o arbitrado. E o arbitrado. Eu tenho que fazer essa opção pelo lucro presumido, nesse caso? Na verdade, na literatura e na experiência de 17 anos com esse tipo de organização, nós já sabemos que o formato para uma administração de holding familiar, o melhor formato é o lucro presumido. Tá? Então, assim, eu estou trazendo para vocês uma receitinha de bolo já muito bem experimentada. O lucro presumido é a melhor forma de fazer essa gestão, sim. Quando eu estou falando de imóveis, de controle, de holding, de imóveis de uma família. Pois não. Boa noite, meu nome é Santos. Boa noite, Santos. Nesse exemplo que a senhora deu aí, de receita de R$20 mil, a senhora poderia dizer qual, vamos dizer assim, o mínimo que valeria a pena abrir essa holding assim, de receita, no caso do aluguel ou no ganho sobre imóvel? Eu gostaria que vocês, ao final, fizessem as conclusões de vocês. Porque não é somente o fato desse resultado financeiro que nós vamos ter ao final do nosso encontro hoje. Várias e várias são as facilidades e os incentivos para que a gente faça esse tipo de administração. Eu entendo e eu sugiro que a conta tenha que ser feita exatamente nesse formato, trocando nesse exemplo tão somente o faturamento. E aí você vai saber exatamente a opção melhor que você teria num formato ou no outro formato. Eu acredito que qualquer valor acima de R$10 mil de faturamento já valeria a pena, porque um contador custa o quê? Custa um salário mínimo? Eu acho que já valeria a pena. Tá? Porque Mestra, Badaró, perguntando. Pois não, Badaró, boa noite. Boa noite. A senhora disse que não tem custo nenhum, mas na integralização teremos o custo da escritura, né? O custo só dos emolumentos de cartório, só. Mas e o registro de imóveis? Exatamente. Você não vai ter ITBI, não tem incidência de ITBI, só tem incidência da anotação do cartório. Então é o tabelião e mais o registro de imóveis. Os emolumentos cartorários, não é o registro de imóveis, porque você vai estar fazendo você está fazendo, na verdade, uma anotação. Uma anotação. Obrigado. Porque você não tem custos de impostos de forma alguma. Você vai integralizar sem custos nenhum. Custos tão somente das taxas de cartório. Taxa de cartório, nós sabemos quanto custa uma escritura. É o ITBI mais quanto? A diferença, além do ITBI, é exatamente o que a gente vai incorrer nesse registro.
Doutora, boa noite. Boa noite. Na verdade, não é uma pergunta. Eu quero pedir licença aqui para o nosso líder, a delegada. Eu sei que os colegas adoram fazer perguntas, assim como eu. Eu não sei qual é o seu conteúdo, mas se a gente ficar nessas perguntas aí, não vamos chegar em lugar nenhum. Nós viu? temos 20 slides. Temos 20 slides. Vamos. Vocês é que mandam. Querem esgotar os slides, depois perguntam? Tá bom. Então, pois não. Então é a última pergunta. Depois a gente vai prosseguir. Boa noite. Boa noite. Por favor, não é um pouco falacioso fazer essa comparação de tributação neste momento, por quanto eu tenho depois, sendo uma holding, eu tenho várias pessoas envolvidas na formatação dessa holding, e eu tenho distribuição de lucro. Na distribuição de lucro, eu tenho tributação sobre essa distribuição de lucro. Não existe tributação na distribuição de lucro, meus senhores. Só um minutinho. Quando eu recebo qualquer dividendo, qualquer lucro, qualquer valor apurado por qualquer atividade ilícita, eu tenho que declarar renda... Pessoa física. Exatamente, pessoa física. Então, eu, como pessoa física, se eu constituir a holding por uma proteção familiar, por uma redução tributária... Você não é mais pessoa física, você é pessoa jurídica. Se eu constituir uma holding, como está sendo sugerido, com um dos objetivos de redução tributária, eu não vou ter, na verdade, essa redução tributária em verdade. Por quê? Porque depois eu vou ser tributado como pessoa física. Não, senhores. Vou aproveitar o gancho e vou adiantar um slide que nós vamos ver mais adiante. É exatamente o contrário do que o senhor acabou de dizer. Quando eu constituo uma empresa nesse formato de pessoa jurídica limitada, lucro presumido, todo o meu faturamento ele é calculado, ele é apurado mensalmente ou trimestralmente, aquela empresa vai fazer o recolhimento de todos os tributos. Quando chega ao final do exercício, que é dezembro, quando eu faço toda a apuração anual, todo aquele recurso que superou todas as minhas despesas e que foi, na verdade, um recurso que foi o plus, que foi o lucro que sobrou, eu posso reverter todo esse valor para os sócios a título de distribuição de lucros, sem nenhum custo. Por quê? Porque todos os custos foram apurados mensalmente. O raciocínio dele aplica-se para a pessoa física. Pode ser que, como pessoa física, eu recolha mensalmente no Carnê-Leão o imposto de renda sobre uma locação. E quando eu chego no final do ano, se eu não tiver muitas despesas para bater no meu imposto de renda, pode ser que no final do ano eu ainda pague mais imposto de renda sobre aquele valor que eu tive de lucro daquele exercício. Então, para a pessoa física, realmente, no final do ano, pode ser que eu, não tendo como fazer o abatimento, eu seja novamente tributada. No caso de uma holding, não existe essa possibilidade, tá bom? Entenderam, gente? Tá, então, nessa comparação, eu quero reiterar, não existe nenhum formato melhor do que esse que eu estou trazendo e sugerindo para vocês, para um patrimônio que ofereça uma renda, por exemplo, de R$20 mil. Eu estou fazendo uma comprovação para vocês, tá? Caso esse faturamento aumente de R$20 mil, eu tenho que... A Receita Federal me obriga a recolher mais 10% sobre o valor. Então, vamos supor que, se fosse R$40 mil, eu ia ter que recolher fazer essa continha e colocar mais 10% sobre essa base de cálculo de 32%. Então, eu ponho 32% sobre 40 mil e coloco mais 10%, porque passou de R$20 mil o faturamento mensal. Tá? Que também, se vocês fizerem as contas, os 40 mil a 27,5% de imposto de renda,
Já não vai, já vai ser mais interessante, de novo, a holding patrimonial. Então, as vantagens são inúmeras. Nós já falamos algumas dessas vantagens. Uma das outras grandes vantagens, uma delas, que nós podíamos chamar bastante atenção, seria a sucessão. Todos nós sabemos das histórias de inventário. O inventário no Brasil, ele não se finaliza com um período menor do que 5 anos. Dificilmente nós vamos encontrar um exemplo de um inventário que tenha começado e encerrado em menos do que 5 anos. Um inventário, ele tem um custo que, se a gente começar a pensar grosseiramente, um inventário tem um custo em São Paulo, 4% de imposto de transmissão causa-mortes. Nós temos 1% do custo processual, porque eu tenho que entrar com uma ação, né, para fazer o inventário. 1% sobre o valor do patrimônio. 4% de imposto de transmissão causa-morte. Eu tenho que pagar os honorários, que vão variar de 10% a 20% dos honorários advocatícios. E mais custas de perícia, etc. E aguardar por 5 anos um encerramento de um processo de inventário. Ao passo que, se eu constituo uma holding, eu posso, através do meu contrato social, fazer uma previsão de toda a sucessão do meu patrimônio. Então, quando eu constituo uma holding e coloco dentro dessa empresa todo o patrimônio que eu tenho, eu também crio nesse contrato social, que vai ser a lei que vai gerir aquela empresa, e ela vai gerir de acordo com o interesse do pai e da mãe. Eu posso colocar, por isso a limitada é também a forma mais conveniente de se constituir uma holding familiar, porque na limitada o contrato social ele tem força de lei e tem muito mais liberdade de ser transcrito e de ser preparado. Então, no contrato social, eu já posso prever a sucessão do patrimônio através das cotas, porque o patrimônio foi todo revestido em número de cotas. Então, as cotas que pertencem ao pai, as cotas que pertencem à mãe e as cotas que pertencem aos filhos, que, se eu quiser, eu já posso colocar nesse contrato social como sócios minoritários, eu coloco 1% para cada filho, 2%, o que você quiser, a título de doação. Eu recolho, então, um imposto de 4% sobre esse valor que eu estou doando para o filho. O filho passa a ser sócio. Quando o filho passa a ser sócio, o pai e a mãe continuam sendo os majoritários naquela empresa, são os controladores naquela empresa. O pai e a mãe fazem, então, nesse contrato social, a previsão de como vai ser feita a sucessão, ou seja, na ausência do pai, o que se faz com as cotas do pai? Porque não é o pai, é o sócio majoritário. Na ausência dos sócios majoritários, na ausência de um, a cota pode ser revertida em favor do outro, né? Morre o marido, reverte as cotas em favor da esposa. Morre a esposa, reverte em favor do marido. E, na ausência dos dois, as cotas vão ser transferidas para cada sócio à razão de tantos por cento, e igualmente, tudo certo, tudo igual. E, nisso, quando morre um ou morrem os dois, o que eu tenho que fazer? Tão somente uma alteração no contrato social. Eu não tenho que fazer inventário. Por quê? Porque todo o patrimônio já está dentro daquela empresa. E a sucessão tem que estar prevista no contrato social. E ela já vai estar prevista no contrato social. Quando constitui, então, uma empresa familiar, uma holding familiar, o formato o sócio majoritário é o casal. Esse sócio majoritário vai ter a gestão
a gestão completa do patrimônio e, ali, naquele contrato social, eu vou possibilitar a cada um dos meus filhos a sucessão sem custos, que nós já vimos que os custos seriam, no mínimo de 15%. Há um custo muito menor, porque é um custo tão somente de registro no cartório de registro de pessoa jurídica. E eu faço isso com 60 dias. Então, é uma outra grande vantagem. Quando eu coloco os sócios, os filhos como sócios, eu já estou fazendo, na verdade, um adiantamento dessa legítima. O que eu não devo fazer? Eu não devo colocar cotas diferentes para filhos, porque pode dar um problema mais adiante, jurídico, de que eu estou, na verdade, privilegiando um em detrimento do outro. Então, como todo aquele patrimônio é um patrimônio de família, essa distribuição ela precisa ser igual para que a gente não tenha problemas futuros. Agora, é muito interessante que, dependendo da família, dependendo do patrimônio que essa família tenha, além do contrato social, a gente faça também um acordo de acionistas, que passa a ser parte integrante desse contrato social. Quando eu faço um acordo de acionistas, naquele acordo de acionistas, eu já determino como que vai ser a gestão. A gestão vai ser exercida pelo pai e pelo fulano, que tem as cotas mais, que é majoritário, e, por acaso, é o pai, porque agora nós estamos falando de uma empresa. E, nessa gestão, eu determino, e vira lei entre as partes, como que ela vai ser administrada e, por acaso, qual dos filhos tem um perfil mais apropriado para dar continuidade ao patrimônio da família. Eu faço tudo isso em documento, ou seja, eu evito brigas futuras. Por quê? Porque isso tudo é feito em família e cada filho é sócio. Eles participam da constituição desse acordo. Então, esse acordo de acionistas é com a participação, é feita com a participação deles. Então, certamente, as dúvidas vão ser dirimidas lá na época em que esse acordo estiver sendo redigido. Além desse acordo, eu ainda posso constituir um outro documento, se a fortuna for maior, um outro documento que seria um código de ética entre os conselheiros. Não existe testamento, porque todos os imóveis foram revestidos para a integralização do capital social. Então, não existe testamento, porque, quando o pai morrer, não tem bens a serem distribuídos. Tem cotas sociais. Cotas sociais serão distribuídas de acordo com o contrato social. No caso de falecimento, então, liquida-se aquelas cotas e transfere-se, de acordo com o que estiver previsto no contrato social, tantas cotas para cada filho. Eu trago aqui para vocês uma decisão judicial de um caso exatamente que contempla a holding patrimonial, que fala o seguinte: um dos herdeiros, um dos sócios, se revoltou porque, aliás, nesse caso não tem nada disso. Esse caso a Receita Federal questionou, quando foi feita a distribuição das cotas para os sócios, a Receita Federal questionou o valor que aquelas cotas estavam sendo distribuídas para cada sócio, que, na verdade, era um filho. E aí eles entraram, a Receita Federal entrou na Justiça, questionando exatamente a base de cálculo. Por quê? Porque o imposto sobre a base de cálculo seria muito maior se eu considerasse um valor atualizado do imóvel, por exemplo. E a Justiça determinou, nesse caso, que o que é representativo numa pessoa jurídica é o valor histórico, contábil registrado daquele patrimônio. Então, se aquele patrimônio estava sendo distribuído entre os sócios pelo falecimento de um dos sócios, ele deveria, sim, ser distribuído à razão documentada em
na contabilidade. Então, é mais uma segurança que a gente tenha, que a gente tem, passa a ter e sempre terá. Por quê? Porque isso é tranquilamente concebido na justiça e na doutrina. Se eu tenho uma contabilidade, se eu tenho uma empresa, o valor daquele patrimônio daquela empresa tem que ser o valor que está registrado na contabilidade. Eu não posso, por uma situação dessa de falecimento, por exemplo, ter um valor atualizado. Por quê? Porque eu não posso atualizar esse meu valor pelo meu interesse. Né? Então, quando eu atualizo por quê? Porque eu fiz melhoria no imóvel, ou porque eu construí em cima de um terreno, então eu vou registrar o que estou fazendo de melhoria naquele imóvel, e aí sim eu consigo elevar o valor daquele patrimônio. Mas eu tenho que ter um histórico. Eu não tenho patrimônio reavaliado. Eu tenho melhorias feitas nesse patrimônio. Aqui, no estado de São Paulo, tem essa tabelinha para vocês entenderem, quando eu passo o patrimônio para um filho, a título de doação, para que ele venha a fazer parte dessa sociedade, eu tenho esses índices aqui, ó, de recolhimento de imposto de transmissão causa-mortes. Tá? Então, ele varia de acordo com o valor desse patrimônio. É uma tabelinha que vai se aplicar. Então, de 3 mil a 61 mil FIIs, 4% a 8%, dependendo do grau de parentesco, ela vai até aumentando. Não dá para morrer, não. Eu tenho uma pergunta sobre isso, posso fazer? Vamos deixar para o final, por favor? Ó, a declaração de isento. Eu trago para vocês também um modelinho dessa declaração de isento, caso o que for transferido para o filho seja de valor inferior àquelas UFIR que eu já passei ali atrás para vocês. A isenção. Fica isento, então, do pagamento o imóvel, o bem que eu transmita, que tenha um valor de 2.500 UFESPs. Em 2013, a UFESP é de 19,37. A comprovação do recolhimento é necessária, por quê? Porque a Receita pode questionar que aquele imóvel está sendo transferido à revelia dos recolhimentos tributários, então é bom que todo o imóvel que tenha um valor superior a esses 2.500, seja feito lá o recolhimento, guarde esse valor e contabilize esse gasto, porque pode trazer problemas se isso não tiver declaradamente registrado na sua contabilidade. A transferência, então, dos bens ocorre através de conferência. Eu transfiro o bem para a empresa, integralizo o capital social dentro dessa empresa. E aí, sim, eu constituo uma holding sem custos. Os custos são somente de emolumentos de cartório. É um custo só daquele registro. Não há incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. Se os bens saírem do meu imposto de renda pessoa física para o meu imposto de renda pessoa jurídica pelo mesmo valor. Se eu tiro o patrimônio, se eu tenho uma casa que custa 100 e eu levo para a pessoa jurídica, atualizando, por exemplo, o valor dela para o valor de mercado, eu vou pagar 15% sobre o lucro imobiliário. Tá? Não há incidência do ITBI. Por quê? Porque a legislação no Brasil incentiva que a empresa seja constituída e que, para a constituição de uma empresa, integralizando o capital social, não existe ITBI, a incidência do ITBI, assim como não existe a incidência do ITBI na cisão, fusão, nenhuma dessas formas não vai ter esse imposto a ser recolhido. As regras de administração, então, nós já falamos, elas deverão estar previstas no contrato social, deverão estar detalhadamente previstas no contrato social, dependendo da fortuna ou dependendo do valor
que aquele patrimônio familiar represente. É muito conveniente que seja feito o acordo de acionistas e até mesmo um código de ética para os conselheiros. Quem serão os conselheiros? Os mais velhos, os mais técnicos, né, os que tenham mais capacidade dentro da família para ajudar a manter o patrimônio daquela família. O usufruto tem que estar previsto lá no contrato social para que o pai e a mãe continuem, durante a vida, a receber todos os frutos daquele patrimônio. A partir do momento que um deles morre, pode reverter aquele fruto para o outro sobrevivente, ou já pode fazer a transferência dos frutos para os herdeiros. Isso tem que estar previsto no contrato social, tá? Essa é chamada cláusula de reversão, quando eu faço a transferência, quando um morre, todo aquele fruto daquelas cotas passam para o marido, por exemplo, né? A mulher morreu ou vice-versa. Eu posso ter nesse contrato social também a administração de a possibilidade, a previsão da administração de um administrador profissional, que também seria muito interessante, dependendo do tamanho dessa holding. Vamos fazer uma interrupção aqui para responder uma pergunta dos nossos internautas. Pois não. A Rita de Cássia Muniz, lá de Bertioga. Ela diz o seguinte: na distribuição de lucros anuais, a pessoa física que recebe essa distribuição não terá que pagar imposto de renda sobre essa receita? A pessoa física que recebe essa receita, ela vai receber essa receita como sócio de uma empresa. A título de sócio daquela empresa, ela já está recebendo esse valor isento de tributação. E se vocês prestarem atenção, quando vocês vão fazer o imposto de renda de vocês têm um campo no imposto de renda que é exatamente para registrar os lucros e dividendos que vocês receberam das empresas que vocês, porventura, tenham. Se vocês têm lucros e dividendos naquele espaço registrado no seu imposto de renda, ele não vai gerar mais imposto de renda, porque aquele valor ele já está naquela planilha da Receita Federal, ele já não é nem computado para efeitos de imposto de renda, porque ele já vem com o imposto de renda recolhido, que foi recolhido trimestralmente ou mensalmente. Eu espero ter atendido a Rita de Bertioga e outros que tenham tido a mesma dúvida. Aqui eu trago um comparativo para vocês que eu acho bastante ilustrativo. Quando eu faço, então, a constituição de uma holding, eu tenho o tributo que eu constituo uma holding quando eu faço a doação de parte daquele patrimônio para os meus filhos, eu vou recolher 4% de imposto sobre a parte que eu estou já doando para os filhos, para eles serem os meus sócios naquela empresa. Então, quando eu faço a distribuição, eu tenho um patrimônio que custa R$1 milhão. Esse patrimônio que custa R$1 milhão, eu faço com que esse patrimônio fique 800 mil, 400 para o pai, 400 para a mãe e 100 mil para um filho e 100 mil para um outro filho. Eu tenho 2 filhos, por exemplo. Esses 100 mil que eu estou doando para esse filho e os 100 mil que eu estou doando para o outro filho, eu tenho que recolher 4% de imposto, porque eu estou doando para que ele seja um dos sócios e que ele seja portador de uma quantidade de cotas daquela empresa. Quando eu faço o inventário, eu faço exatamente a mesma coisa, só que eu não faço sobre 10%, eu faço sobre 100%. O prazo, nós já falamos, eu consigo fazer a alteração de um contrato social porque fulano morreu, né, ou ciclano morreu, e eu consigo fazer isso com 60 dias. Ao passo que, se eu fizer um inventário, eu não vou ficar livre de um processo com menos de 5 anos. Quando eu faço a tributação dos rendimentos, se eu sou uma holding patrimonial, eu vou recolher, no máximo, 12% de imposto.
quando eu somar PIS, COFINS, imposto de renda, isso tudo vai chegar a um percentual de 12%. Quando eu faço a mesma tributação como pessoa física, eu recolho 27,5% de imposto. A tributação dos bens. Quando eu vendo um patrimônio de uma holding, eu vou recolher 6% a título de imposto sobre aquela venda daquele imóvel. Quando eu vendo um imóvel de pessoa física, eu vou recolher 15% sobre tudo que valorizou daquele período. Então, tem uma diferença muito grande. E tem um cuidado especial. Isso deve ser um cuidado. Por quê? Porque, quando eu constituo uma holding, a esposa precisa dar a outorga uxória para que aquele imóvel passe a constituir o patrimônio de uma holding. Por quê? Porque, na verdade, o imóvel está saindo do patrimônio do casal para o patrimônio de um CNPJ de uma empresa. Então, para que isso seja feito, é preciso que tenha a outorga marital ou outorga uxória, que é da mulher. A partir do momento que esse imóvel é transferido para essa holding, o administrador ou a administradora passa a ser o gestor daquele patrimônio todo. E aí o imóvel pode ser vendido com a assinatura desse gestor e não necessariamente com a assinatura dos dois mais. Então, a mulher não precisa mais de assinar, ou o marido, na venda de um imóvel. Então, dependendo da família, dependendo de como é feita e constituída a holding, é, às vezes, mais seguro que se faça no contrato social, que se crie uma cláusula em que exija a assinatura de dois dos sócios majoritários, ou seja, a assinatura continua sendo do marido e da esposa. Se não tiver uma cláusula dessa no contrato social, o marido pode fazer o que bem entender com o patrimônio todo, ou vice-versa. A proteção do patrimônio pessoal, quando eu sou dona de um imóvel e eu tenho um problema porque eu sou diretora de uma empresa. Quando eu sou diretora de uma empresa, se tem um processo ou fiscal ou trabalhista, o diretor daquela empresa pode ser alcançado, não pode? A Receita Federal, né? O trabalhista pode estar muito bem batendo na porta do diretor. Isso a gente tem muitos e muitos casos de diretores que ficam com problemas mesmo trabalhistas e fiscais por conta de uma empresa. Quando eu constituo uma holding, eu posso ser diretora de qualquer empresa. Por quê? Porque o patrimônio que eu tenho está todo protegido nesse formato de administração. Se eu for citada ou se eu for alcançada, tanto por determinação trabalhista ou por uma ação de execução fiscal, por exemplo, o meu patrimônio pessoal é zero. O que é o meu patrimônio pessoal? É o que eu recebo de dividendos daquela empresa. O que eu tenho, na verdade? Eu tenho cotas. O máximo que pode acontecer é que eu tenha as minhas cotas penhoradas. Mas, no contrato social, normalmente, se as minhas cotas forem penhoradas, por causa de um processo externo, por exemplo, os outros sócios vão necessariamente comprar essa cota. Por quê? Porque não existe dentro de um contrato social de holding familiar a possibilidade da entrada de terceiros. Então, eu vou ter que converter aquele valor, aquelas cotas em valor histórico, porque é o valor contábil, e eu só respondo, no máximo, pelas cotas sociais que eu tenha. E eu só respondo por essas cotas sociais e só pago também de acordo com o que esteja previsto dentro do contrato social. Porque no contrato social também tem que estar previsto que, se houver a necessidade de
liquidação de cotas, ou de venda de cotas, ou de transferência de cotas, tem que estar prevista a forma dessa venda ou dessa transferência. Normalmente, a venda ela é prevista para ser paga em 5 anos. Então, eu tenho 5.000 cotas. Se eu for penhorado, se as minhas 5.000 cotas forem penhoradas, eu vou pagar de acordo com o que prevê o meu contrato social. Eu pago em 5 anos. Certo? O que é importante? É importante prestar muita atenção quando se constitui uma holding. Então, fazendo as continhas e entendendo que é oportuno constituir-se uma holding, é importante que ela seja constituída no momento de saúde econômica da família. Não é possível, e é muito arriscado, que uma holding seja constituída com uma vida pregressa com problemas jurídicos, por exemplo, com ações judiciais. Por quê? Porque pode caracterizar fraude contra credores. Então, qual o melhor momento? O melhor momento é aquele em que eu não tenha problemas mesmo. E qual é esse momento? É o momento que eu não esteja respondendo nenhum processo, eu não tenho nenhum risco de protesto, ou não tenha protesto efetivamente no meu nome. Esse é o momento. Qualquer momento diferente desse, que não seja tão seguro, pode, sim, gerar problemas, e, inclusive, até de desconstituir uma empresa. Tá? O sócio, então, em condição de risco, se tem algum sócio que, de repente, entra numa condição de risco, que a família deve fazer? Deve, imediatamente, reduzir a participação desse sócio. Então, se o sócio é dono de 100 cotas, e ele começa a entrar em uma situação de risco, o risco é iminente, não é um risco efetivo, é um risco que está por vir. De repente, está com uma situação realmente num posto de comando que tenha essa dificuldade, né? Que tenha essa possibilidade de haver ações judiciais contra ele. Então, o que é interessante nesse momento é que se faça a diminuição das cotas daquele sócio que esteja nessa situação de risco. Então, diminui a cota, passa para os filhos dele, por exemplo, ou passa para os irmãos, e depois reconduz de novo, reverte novamente a cota num momento oportuno a posteriori. Se você fizer isso... Né? Hoje eu fui convidada para ser diretora da Petrobras. Eu já vou imediatamente fazer uma alteração no meu contrato social, porque eu estou entrando numa situação de risco, mas eu ainda não fiz nada de errado, eu estou chegando, acabei de botar o pé ali dentro. Então, eu não fiz ainda nada, mas eu estou preservando o patrimônio da minha família. Tá? Eu ainda não fiz nada, mas eu estou entrando numa situação de risco. É interessante que se faça. Então, você já faz a alteração? Faz a alteração, depois reverte-se. Isso pode ser feito sem... Isso não é fraude, isso não é ilícito. Isso é perfeitamente jurídico e legal. Doutora Maria de Fátima, temos outra pergunta aqui, do Sandro, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Ele diz, para usufruir da isenção do ITBI, como deverá ser demonstrado para a Prefeitura se a holding ainda não está constituída? Se a holding não tiver constituída, o patrimônio ainda é da pessoa física. Para que o patrimônio seja convertido numa empresa, ele precisa integralizar o capital daquela empresa. Então, eu constituo uma empresa através de um contrato social. Não é assim que a gente faz uma empresa? Quando eu faço um contrato social, eu coloco dinheiro ou eu coloco bens. Para uma holding patrimonial, eu coloco todos os bens, os carros, né, as ações, as joias, tudo que for mensurável
que, economicamente, eu posso colocar nessa holding. E eu coloco exatamente no momento em que eu estou constituindo e fazendo o contrato social. Quando eu faço o contrato social, a prefeitura, diante daquele documento, não pode me cobrar ITBI. Por quê? Porque a lei federal diz que não existe incidência de ITBI para a constituição de empresa, para cisão, para fusão. Certo? Espero ter respondido. As dívidas particulares dos sócios, então, nós estamos vendo que não pode alcançar a empresa, no máximo vai alcançar o fruto e dividendo que o sócio tenha recebido, né? Nós já vimos. Eu trago esse artigo 1026 do Código Civil, que fala o seguinte: o credor particular do sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Então, alcança tão somente as cotas que forem daquele devedor. Se a sociedade não estiver dissolvida, ela está atuante, pode o credor requerer a liquidação daquelas cotas que são daquele devedor, cujo valor apurado na forma do artigo 1031, porque vai ter que respeitar o contrato social, será depositado em dinheiro no juízo da execução até 90 dias após aquela liquidação. Então, se no meu contrato social eu falo que eu tenho que pagar em 5 anos, na situação de insuficiência, na verdade, a insuficiência do devedor é praticamente a figura similar da falência da empresa. Então, a insuficiência do devedor é bem próximo dessa situação. É uma analogia para a pessoa física. Essa situação, eu tenho que fazer o depósito em 90 dias. Mas, no meu contrato social, fala que eu tenho que fazer em 5 anos. Então, eu vou ter um custo, porque a empresa vai ter que fazer o pagamento em 60 dias, eu vou ter um custo no adiantamento desse capital que vai, ao final, reduzir as minhas cotas em função desse dinheiro que precisa vir num tempo menor. Todo o prejuízo ou toda a despesa que o sócio gere por risco precisa ser abatido nas cotas que aquele sócio tenha dentro da holding familiar. A não ser que ele tenha como fazer o pagamento dos próprios lucros e dividendos que ele tenha recebido e guardado. Tá? Senão, ele vai ter um abatimento nas cotas sociais que a ele pertence. Doutora Maria de Fátima, temos mais 2 aqui, perguntas. Pois não. O neto de Presidente Prudente. Ele quer saber qual o capital mínimo para montar uma holding. E a Rita de Cássia Muniz, de novo, de Bertioga. Felipe, Samuel. A Rita de Cássia Muniz, de Bertioga, diz: tem mais uma dúvida. É possível que um dos sócios, um dos filhos, solicite o desligamento desta empresa e a sua parte em dinheiro, mesmo antes do falecimento do gestor ou da gestora? A primeira pergunta, me ajuda. O valor do capital social. Tá. Qual o valor do capital social para se constituir uma empresa? É o valor do patrimônio que eu tenha. Então, se eu tenho, por exemplo, um patrimônio de 1 milhão, eu vou constituir uma empresa que tenha um capital social de 1 milhão. Se eu tenho um patrimônio de 500 mil, eu vou constituir uma empresa com patrimônio de 500 mil. Se eu fizer as continhas, eu só passo a não ter interesse em constituir uma holding se eu estiver ganhando menos de R$4.000. Porque, se eu estiver ganhando um pouco mais de R$5.000, quando eu faço o paralelo entre os impostos pessoa física e impostos pessoa jurídica, eu já começo a entender que a diferença já vale a pena. Então, cada um tem que fazer os seus cálculos, tá? A segunda pergunta. Tá.
Uma sociedade composta pelo pai, mãe e filhos, ela é uma sociedade como outra qualquer. O que tem de diferente? Tem de diferente é que aquela sociedade ela é composta por uma família. Mas como eu entro numa sociedade, como eu saio de uma sociedade, normalmente é a mesma coisa numa holding patrimonial. Eu entro numa sociedade para que essa sociedade tenha uma duração indeterminada. Se eu quiser sair dessa sociedade, eu simplesmente coloco as minhas cotas à venda para os sócios remanescentes. Quando a peculiaridade de uma holding familiar é exatamente não permitir a entrada de sócios estranhos à família. Então, isso precisa também estar previsto no contrato social, que é uma das peças mais importantes na constituição de uma holding patrimonial. Então, quando eu constituo essa empresa, eu preciso prever exatamente como essa empresa vai ser gerida e preciso prever como essa empresa vai ser extinta também. Então, no caso da decisão de um dos filhos se retirar da sociedade, precisa ter no contrato social estabelecida a forma que isso pode acontecer. Deva acontecer. E nessa previsão, o que normalmente é feito? Normalmente é oferecido aos sócios, aos outros sócios, a possibilidade de aquisição dessas cotas. E é feita de uma forma que proíba qualquer sócio de ter cotas maiores do que o pai e do que a mãe. Por quê? Porque a finalidade é que o pai e a mãe continue gerindo os bens daquela família até o falecimento. Por quê? Porque esse é o formato que aquela família escolheu para que aquele patrimônio fosse preservado para os seus sucessores. Para que ele seja preservado, o patriarca precisa estar à frente daquele negócio. Então, as cotas elas poderão ser divididas entre todos os sócios, desde que os sócios não passem a ter uma quantidade de cotas que seja superior à do patriarca. A falência das outras sociedades, como eu falei para vocês, a holding, a gente pode imaginar um guarda-chuva. A falência de alguma dessas empresas que esteja sob esse guarda-chuva, ela não contamina a holding. Por quê? Porque a holding, qual que seria o risco de uma holding? Qual seria o risco de uma holding? A holding, vamos pensar numa holding pura, aquela que é constituída só com o patrimônio do casal. Qual seria o risco de que esse patrimônio seja alcançado por problemas trabalhistas ou fiscais? Praticamente zero. Por quê? Porque se a empresa é exatamente para preservar o patrimônio da família, os impostos serão recolhidos, então não vou ter problema de execução fiscal. Os tributos e as taxas vão ser pagas oportunamente, e eu não tenho despesas de pessoal, porque o máximo, dependendo da fortuna, eu posso ter um administrador, uma secretária e um motoboy, e um boy. Ou seja, eu tenho 3 empregados. Então, o risco de uma holding pura é praticamente zero. As empresas que tiverem sob esse guarda-chuva, cada empresa tem que responder por seu capital integralizado. Cada sócio responde por seu capital, pelo seu capital, pelas suas cotas, não é isso? Quando que uma sociedade pode ser... quando a personalidade jurídica pode ser desconstituída para alcançar os bens do sócio? Somente em 3 situações, apesar de que no Brasil, na Justiça do Trabalho e nem na Justiça Fiscal, isso tem sido abusadamente descumprido e não observado. Mas a lei ela diz exatamente isso.
O sócio só pode ser alcançado. A sociedade deve ser desconsiderada e o sócio alcançado se ele fez uma gestão fraudulenta, se ele não observou o contrato social ou se ele agiu em desconformidade com a lei. Só nesses 3 casos. Em nenhum outro caso, o patrimônio do sócio poderia ser alcançado. Ele teria que ter agido fraudulentamente, ele teria que ter descumprido o contrato social ou ele teria que ter não observado a legislação para aquela empresa. Não sendo nessas situações, ele não poderia ser alcançado. Tá? Então, tem uma defesa bastante firme para que seja feita numa situação em que haja desconsideração da personalidade jurídica sem que tenha havido uma dessas 3 situações. Então, eu já falei do risco à extinção. Do mesmo jeito que eu faço uma holding, eu extingo uma holding. Então, eu faço uma holding para que ela tenha uma vida por prazo indeterminado. Uma empresa ela é constituída para ela ter uma vida por prazo indeterminado, porque uma empresa é constituída para viver, para durar perenemente, não é isso? Então, se ao final de algum tempo não mais seja interessante para aquela família, por alguma alteração na legislação tributária, seja por algum motivo particular, porque, atualmente, nenhum motivo tributário e financeiro vai ser responsável pela extinção de uma holding, que nós já vimos, mas, por alguma situação futura que seja necessária a extinção de uma holding, como que ela será feita? Ela será feita através da apuração daquelas cotas. As cotas sociais serão devolvidas para cada sócio à razão do seu valor contábil. O caixa será devolvido à razão da participação de cada sócio e ponto final. Todo esse imóvel voltará para a família sem a incidência do ITBI, porque, da mesma forma que ele foi, ele pode voltar sem a incidência do ITBI. Ele pode voltar para a família na Constituição, na forma que foi constituída para que essa empresa fosse criada. Bom, as vantagens de se fazer uma holding. Eu sou suspeita, mas eu acredito realmente que é o melhor formato de gestão patrimonial. E acredito mais ainda que, para o corretor de imóveis que tenha cliente, que seja investidor e que viva de receita de locação, por exemplo, esse é um formato para que você mantenha o seu investidor comprando mais imóveis, investindo mais nesse formato de aposentar-se através dos rendimentos da locação dos imóveis, né? Imóvel é um bem de raiz, e garante ainda a sucessão e a preservação desse patrimônio para os filhos. Então, não vejo nenhum outro formato mais inteligente hoje para que a gente organize a nossa vida e que a gente sugira para os nossos amigos que tenham um patrimônio, que ele preserve esse patrimônio. Esse é realmente um formato muito interessante. Doutora Maria de Fátima, está querendo... Então, tem mais uma aqui. Aí tem mais um colega nosso lá no fundo. Tá, ok. O André, ele pergunta, pode-se atualizar o valor dos imóveis da holding através de um pedido oficial de avaliador e perito imobiliário? E, se é possível, de quanto em quanto tempo pode-se fazer isso? Não fala de onde é. O André, que a gente ainda não sabe de onde, o André desse nosso Brasil. André, você pode, como qualquer pessoa física também pode, reavaliar o seu patrimônio.
O único problema é que, como pessoa física, eu posso reavaliar. Eu posso fazer melhoria, e eu posso fazer melhoria na minha casa, e minha casa passa a valer mais 200 mil. Quando eu faço isso, e faço isso escalonadamente no meu imposto de renda pessoa física, pode ser que eu consiga fazer isso em alguns anos e nem tenha que incorrer em pagamento de imposto. Porque, de repente, ele pode cair na faixa que eu já estou sendo obrigada a pagar, não é verdade? Quando eu sou pessoa jurídica, eu posso fazer essas melhorias, sim, e posso fazer todas elas a qualquer momento que eu queira, da mesma forma, ou fazendo uma reavaliação, ou realmente fazendo as melhorias nesses imóveis. E eu vou pagar 6% de imposto, que nós vimos naquela tabelinha. Como pessoa física, eu pagaria 15% sobre apuração de lucro. Como pessoa jurídica, eu vou pagar 6%, a qualquer momento. Doutor Leonel, vou fazer uma pergunta. Pois não, corretor. Achei interessante essa constituição da empresa. Acho que todos os corretores vão acabar fazendo, né? Porque nós temos uma atividade de risco, né? Segundo o Gilberto Iog, é uma atividade de muito risco. Muito risco. Bom, mas eu fiquei com o médico, né, o advogado. Eu fiquei com uma dúvida, porque num dos seus slides, eu estou com duas questões. Num dos seus slides está lá comunhão parcial de bens, marido e mulher. Me chamou a atenção se isso era comunhão universal. Porque não, porque quem tem pouco cabelo que nem eu, casava universal. Né? Aí eu falei, será que muito interessante a sua pergunta. Nesse espaço de tempo, a gente não vai conseguir, de forma alguma, esgotar a matéria mesmo, né? Impossível. A questão do regime de casamento. Se o casal é casado através da comunhão universal de bens, toda a constituição do patrimônio, ele precisa ter autorização da mulher, não é? Porque, na verdade, 50% é dela, desde o que está vindo lá da família até o que ela ajudou a constituir. Se for uma comunhão parcial de bens, ele pode muito bem constituir a holding só com o patrimônio da constituição que ele conseguiu fazer depois do casamento. Ele pode deixar de lado o patrimônio que ele está recebendo, por exemplo, da família dele, se a comunhão é parcial. Agora, o regime de comunhão, ele pode criar algum obstáculo? Não, porque eu posso também, como dona de um patrimônio que está vindo e que, na verdade, não participaria a minha esposa, o meu marido, porque é um regime de comunhão parcial, eu posso muito bem criar uma cláusula no contrato social e também colocar esse imóvel nessa holding, que é exclusivamente cota a mais para mim. Mas, na sucessão, ela vai ser dividida da forma que está prevista no contrato. Então, o regime de casamento ele vai mudar como esse imóvel está chegando dentro da holding. Então, se ele está chegando num regime de comunhão parcial, 100% é dos dois. Se ele está chegando num regime de comunhão universal, só o que foi constituído pelo casal é dos dois, e o que está vindo da família dela e da família dele vai representar cotas a mais para ele ou para ela, dependendo da quantidade que esse imóvel represente naquele contexto da empresa toda. Eu posso também nem constituir esse patrimônio, eu posso não integralizar esse patrimônio nessa holding, eu posso manter esse patrimônio só para mim, se for do meu interesse. Okay. Bom, então é outra questão. Eu achei interessante o seguinte: eu tenho um filho. Eu posso ficar nesse canto aqui? Né? Eu tenho um filho. Aí eu quero constituir essa empresa. E aí você falou que todo mundo tem que assinar algum termo e tal. E me ficou uma dúvida. Se eu vou dar uma cota mínima para o meu filho, por exemplo, e ele veio me questionar o seguinte: mas pelo direito de herança eu tenho um valor, uma importância lá, que é menor do que essa na minha participação na empresa.
Eu sou obrigado a ter a anuência dele nesse contrato? Primeira isso que coisa. me ficou uma dúvida. Primeira coisa, nós não estamos fazendo uma antecipação de legítima, nós estamos constituindo uma empresa. Então, se eu estou constituindo uma empresa, a forma mais segura que eu tenho é de fazer a divisão de cotas igualmente para os filhos. Por quê? Quando eu faço igualmente para cada um, mantendo o controle para o pai e para a mãe, eu já faço, a título de doação, aquele valor que corresponde a cada quantidade de cotas que eu estou estabelecendo para cada filho. Então, não tem que se questionar que está sendo menor ou maior do que o que vem pela herança. Por quê? Porque os outros percentuais vão estar previstos no contrato social, que também vão para os filhos. Na ausência do pai e da mãe, eles também vão para os filhos. Dessa forma, do jeito que tiver previsto no contrato social. Ninguém tem prejuízo, gente. Não, é só uma argumentação, porque na minha cabeça veio assim. Ninguém tem prejuízo. Eu vou constituir, dou 1% para o meu filho. A minoria. Dá 1%, paga imposto de 1%. Se eu fosse esperar a morte do pai, eu receberia 33. 12, 25, né? Não tem problema, porque o restante não são cotas. E o restante não está previsto no contrato social, que se o patriarca falecer, vai passar assim. Ninguém tem prejuízo. É que a sua palestra foi tão interessante que... Não, mas eu fico feliz de vocês estarem participando e perguntando. Obrigado. Obrigada. É o seguinte, é um caso difícil para eu resolver, mas para a senhora é um assopro só. Uma firma constituída bem rica, com renda bem astronômica. E o que acontece? Os diretores e familiares dessas diretorias, acontece que tem um disparate enorme entre o titular e o de sócio menor. É possível ou não, ajuntar todo o ordem dos familiares, dos diretores que fazem parte dessa sociedade? Olha, o formato que nós trouxemos hoje para vocês é um formato de uma holding familiar. Certo. Na verdade, é um formato para... é um formato para segurança patrimonial da família, proteção patrimonial da família, garantia de sucessão sem transtorno, garantia de transferência de patrimônio sem briga, porque está tudo preto no branco, não é verdade? Agora, a holding ela pode ser feita por qualquer tipo de negócio e qualquer tipo de empresa, com qualquer tipo de pessoa que seja do meu interesse. Eu tenho uma livraria e, de repente, eu quero comprar uma banca, um monte de banca. Aí, de repente, eu quero comprar a gráfica, porque eu quero produzir o meu livro, não é? Então, eu posso constituir várias e várias empresas que estejam debaixo desse guarda-chuva, mas que a gestão seja feita através de uma holding. Olha, o Banco Real, quando o Banco Real foi vendido, ele foi vendido por uma holding. O Banco Real era patrimônio de uma família. Só que aquele patrimônio do Banco Real, o dono do Banco Real, a família dona do Banco Real, ela tinha uma holding. Dentro dessa holding, ela tinha o Banco Real e mais um monte de patrimônio. E mais um monte de sócios. É o primeiro exemplo espetacular que nós temos em relação à holding. Quando o Banco Real foi vendido, os sócios minoritários entraram na justiça, requerendo a anulação daquela venda. Por quê? Porque eles se sentiram lesados. A primeira decisão judicial que eu me lembro, para exemplificar para vocês aqui hoje, de força, é exatamente essa decisão, em que o tribunal entendeu que o gestor, a figura do gestor da holding, aquela figura é competente para fazer os negócios daquela empresa.
e que aquele negócio daquela empresa não poderia ser desfeito, por quê? Porque não acarretou prejuízo para ninguém. Porque o dono, que tinha maioria de cotas, ele tinha realmente a capacidade e a competência e a autorização, através do contrato deles, né, que ele poderia fazer os negócios, e ele fez e foi confirmado. Então, isso foi até uma decisão que assegurou os duvidosos em constituir uma holding. Então, hoje, a maioria das fortunas do Brasil são fortunas que são geridas por holding. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: é uma ferramenta que não é só para o rico. Ela é uma ferramenta que ela é um planejamento tributário que pode ser utilizado por qualquer cidadão, por qualquer família. Basta fazer aquela continha e ver, e consultar se vai valer a pena ou não. Porque o custo, qual o custo que você teria para manter uma holding? Seria o custo de uma contabilidade. Porque, como patriarca, você não pode continuar gerindo todo o seu patrimônio, você, sua esposa, seus filhos? Então, qual seria o custo? Seria o custo de um contador. Então, tem que calcular. Para finalizar, eu entendi uma parte assim, que seria calculado uma cota-parte, o valor de um X, que vale. Então, você tem 10 milhões, você recebe 10 mil unidades desse. Sim. Não é? Para fazer Mas a holding. A minha preocupação é o seguinte: você que é minoritário e que você tem umas 4, 5, 6 casinhas, não é? Que você é diretora também, e queira vender esse bem imóvel, o titular vai ter que dar a anuência da venda desse bem imóvel quando é seu particular, mas está dentro do holding, entendeu? Mas deixa eu te falar, se você fizer a constituição de uma sociedade em que você entre com o seu patrimônio nessa sociedade, que não é uma sociedade familiar, é uma sociedade de amigos. Mista, e aí você entrou com o seu patrimônio, e o seu patrimônio é menor, então você é o sócio minoritário. Isso. É um formato que não é interessante. Então, tá, obrigado. Qual é a vantagem que o senhor teria para essa? Não, nenhuma. A tributação é melhor que o senhor faça as continhas do senhor e faça a sua holding com a sua família. Obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas para você. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Nesse guarda-chuva, você falou que a gente pode inserir algumas atividades da família. Então, digamos que um é consultor imobiliário, o outro é um contador, o outro vende consultoria. O imposto que incide sempre vai ser 6 ou para cada atividade tem a Depende tributação? da forma que você constituir essa organização. Se você constitui essa organização através de um que presta consultoria, ele tem um CNPJ? Não, então, eu não entendi. Tá. Eu entendi o guarda-chuva. Então, se ele tiver um CNPJ e o outro que tem uma imobiliária, o outro CNPJ, juntam-se os CNPJs da família. Seria um consultor e um único CNPJ. Qualquer empresa. A família tem 4 empresas. Ela pode muito bem colocar todas essas empresas nesse guarda-chuva e mais o patrimônio imobiliário, de automóvel, de móveis e imóveis, nessa empresa. Sim. Então, essas empresas aqui embaixo, elas serão CNPJs e cada uma responderá pela sua obrigação isoladamente. Tá, então, a tributação vai depender de cada atividade. De cada atividade. Entendi. O resultado dessas atividades é que vão gerar um patrimônio, uma receita, que aí sim essa receita vai para uma holding. Sim. E nessa holding é que você vai receber de volta todos os lucros e dividendos sem imposto. Então, numa situação assim, é preciso fazer um estudo mais detalhado para saber se vale a pena manter aquele CNPJ aqui embaixo ou se vale a pena encerrar aquela empresa e jogar a empresa no CNPJ da controladora. Sim, porque no caso de uma dessas empresas, eu, inclusive, né, que eu presto serviço para uma outra empresa na área de tecnologia, cada nota que eu emito, eu pago, dependendo da escala, 9, 10, 8, 6, né? Então, quer dizer, de repente, pode-se pensar, planejando no futuro, de fechar
e, sei lá, não... Tá, mas aí eu teria que entender... mas aí a holding seria uma holding mista. Uma holding mista significa que a receita dela está vindo de fontes diversas, não só imobiliária. Isso. Então, ela vai ter receita que, de repente, vai ter uma incidência diferente. Então, se o seu trabalho é um trabalho de consultoria e é tão específico, a holding não pode responder por esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho técnico. Ele só pode ser desenvolvido por aquela pessoa que tem aquela habilidade técnica. Pode manter separado, então. Então, deve manter separado. Por quê? Porque você já pagou todos os impostos nesse formato. Né? Certo. O formato, na produção dessa riqueza que você está desenvolvendo através do seu trabalho, é que você adquiriu algum patrimônio, e aí sim você pode assegurar e segurar esse patrimônio através de uma holding. Mas o faturamento desse exercício da sua profissão não seria interessante, não seria nem possível não é o caso. De que a holding desenvolva, não porque é adequado, um serviço técnico pessoal. Sim, entendi. Você falou, e eu achei muito bacana desde o começo, que tem que se respeitar os gestores, e até para uma proteção, e é humano e é em todos os sentidos, eu acho que é correto. A gente percebe agora, você falando, que tem famílias que os filhos criam esse sistema para realmente se beneficiar na área de tributação, onde os pais são meros, estão presentes, mas não têm nem a participação na gestão, apenas por uma questão de constituição. Como é que se protege isso? Isso é normal? Então, acontece mesmo? É muito interessante, porque vai estar tudo previsto dentro do contrato social. E o mais interessante, quando a holding é constituída com os filhos, é que a gente pode criar, dentro desse contrato social, cláusula de incomunicabilidade, toda a forma de assegurar que esse patrimônio fique para o filho e os descendentes do filho. Então, nem nora, nem genro, ninguém participaria. Sim, mas, às vezes, nem os próprios pais, nem os gestores, isso que eu falei na estranho, verdade, né? os gestores... Infelizmente, a gente sabe na verdade, os donos do patrimônio, ou eles estão recebendo usufruto daquele patrimônio todo, ou eles participam do conselho da empresa. O que eles não podem é ficar desprotegidos, porque a empresa ela só pode ser constituída de uma forma em que eu, que estou integralizando todo o meu patrimônio naquela empresa, obtenha recursos para que eu sobreviva. Eu não posso ficar numa situação de insolvência. Eu não posso criar nenhum negócio em que eu fique insolvente. Por quê? Porque pode ser fraude contra credores, por exemplo. Sim. Obrigada. De nada. Eu não vou. Não tem mais. Eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer uma súplica. Não demore muito para nos visitar de novo. Muito obrigada.